Humano versus leão. Quem você acha que tem mais força? Humano puxando com o braço a corda ou o leão puxando com seus dentes? Vamos ver. Olha lá, puxou. E o humano tá perdendo. E olha que o cara é musculoso, é aquele que bota a cara no gelo, olha lá. Ih, tem força não, tá fraco. Vou comer mais arroz e feijão. Olha lá. Caraca, eu pensei que era o The Rock. Não é o The Rock não. Mas o cara tem força, tá? Tá lutando ali, filho. O bagulho tá doido. Desistiu. Isso que tá amarrado numa árvore, tá? Não tá nem solta a corda pra não ter risco de machucar o cara. Esse aí tá lutando contra o leão, mas o leão acho que vai ganhar. O leão com certeza deve ter mais força. Caraca, esse cara tá ganhando o leão? Que isso? Isso, ó. Um cara, dois caras, três caras contra nada mais, nada menos que um tigrezinho, mano. Eles são fortes.